Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer. Meu amigo Marcelo, espectadores ouvintes do Flamengando. Rapaz, a live raiz de ontem com o Brian, com o Diego, com o Marcelo foi muito boa. E um dos assuntos que foi tratado foi a questão da arbitragem. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão antes da gente dar prosseguimento. Primeiro, rapaz, a gente tem que entender o seguinte, os critérios têm que ser claros. Então, algumas coisas, algumas ações simples facilitam o critério ser claro se a gente entender que o objetivo do campeonato é ser correto com todo mundo, né, dos organizadores do campeonato. Então, primeira coisa, a linha que o VAR traça para determinar o impedimento tem que ser como na liga inglesa, tem que ser grossa. Uma linha grossa, ou uma parede, como é na Copa do Mundo. Por quê? Porque na linha grossa não vai ficar um dedinho, 1 milímetro, 2 milímetros. Traçou a linha grossa, qualquer parte das duas linhas se encontraram, o lance é legal. Isso joga pro jogo, pro gol. Então, numa situação dessa, o gol do Botafogo, por exemplo, nessa rodada seria validado. Vários lances polêmicos que houve no campeonato seriam validados. Acabaria esse problema, porque não teria dúvida, amigo. Acabou a dúvida. E valorizaria o jogo, pró-jogo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, quando o árbitro liga o microfone para falar com o público, né, a novidade do campeonato desse ano, tem que ter um protocolo do que ele vai dizer. Tem que ter um padrão, como tem na NFL. Então ele vai dizer, vamos supor, após revisar o lance, entende isso. A marcação de campo é mantida, ou após revisar o lance, a marcação de campo está revertida por conta disso, tudo muito claro. Não pode gerar dúvida. 3. O John Textor, que é o presidente da SAF do Botafogo, o controlador do futebol do Botafogo, fez uma série de denúncias. Disse que o campeonato brasileiro, enfim, tem problemas de corrupção e tal, e entregou um documento, acho que é o ministro do Supremo, na memória não me lembra bem. Gente, o que tem nesse documento? Ninguém fala disso, ele jogou aquilo ao público, isso traz uma pressão muito grande na arbitragem, os técnicos, como o Renato, dizem tem que ouvir o texto, outros, como o Flamengo entender que quem está gritando mais alto pode estar sendo beneficiado e tal. Mas já vê a realidade qual é. O que tem nesse documento? Que denúncias há? Por que isso não veio a público? Está sendo investigado. Se está sendo investigado, não tem prova, por que isso foi colocado na mesa? Porque isso causa instabilidade no campeonato. Então tem que saber, tem alguma coisa? Mas a mídia não quer. Porque não quer que o produto seja desvalorizado. Não importa o que a mídia corporativa quer, importa os fatos. Existem fatos comprobatórios de algum problema? Podemos atacar isto? Não existe, então vamos esquecer isto. Porque essa suspeição sobre a lisura do jogo não pode acontecer. Você não pode ter um campeonato sob essa suspeita, que está balizado sobre esses parâmetros. Não pode. Não pode, porque são profissionais que estão trabalhando ali, seja os árbitros, seja os auxiliares, seja os jogadores, os treinadores, os membros da comissão técnica e a torcida que não é profissional, né, nesse momento, né, o cara que é, sei lá, porteiro, ele não é profissional do futebol, mas ele é um cara que acompanha e alimenta essa indústria. Ele tem que ser tratado com muito respeito. Então é a hora de ou para com essa conversa, ou mostra o que tem e do que houve, como que nós podemos tomar essa lição para não acontecer mais. Porque ficar essa suspeição eu acho muito pouco transparente. Um outro assunto que eu acho que tem que ser falado com relação a isso, a profissionalização dos árbitros. Por que ela é importante? O árbitro ganha por jogo, como o Diego explicou bem na live. Se ele vai para a geladeira, ele passa a não ganhar, porque não apita. E aí, não adianta nada. Agora, se ele é profissional, não tem que ter outra profissão, segunda-feira, acabou a rodada da Série A, da Série B, de jogos polêmicos que se houver da Série C e da Série D,
Os árbitros todos na CBF fazendo uma reunião para assistir os lances, debater entre eles, para serem instruídos como agir, para ver se houve... Aí vai começar a ter padrão, eles estão se encontrando toda segunda-feira, toda terça-feira, vendo os jogos, comparando lances, chegando a um acordo de como que eles vão trabalhar. Aí começa a ter padrão. Agora, quando cada um fica no seu mundinho, no seu jogo, e aí como eles não são profissionais, eles não são chamados lá porque eles têm outra profissão, né? Se o cara está encostado, mas ele é empregado, profissionalizado, ele vai para lá fazer a capacitação para poder melhorar. E esse negócio de afastar também tem que ser coisas muito graves. Esse juiz do jogo do Atlético Goianiense e Flamengo não era para ter sido afastado, não. E tem uma parcela da mídia, é um outro assunto, da mídia mainstream, e não estou falando isso como crítica, estou dizendo, é uma constatação, que torce de forma a querer pressionar a arbitragem, como foi no pré-jogo entre Palmeiras e Flamengo em São Paulo. E isso influencia no jogo. As pessoas não são incólumes ao mundo exterior que está ao seu redor. Então, nesse balaio, o Marcelo foi muito feliz ontem quando ele disse: o campeonato não vai acabar se essa coisa não for resolvida. Ele está certo. O Renato tirou o time do Grêmio, o banco, no jogo contra o Bahia. Isso é muito grave. Para ele chegar nesse ponto de indignação, é gravíssimo. E o fato também é grave, claro. O Vitória jogou com um jogador a menos desde o início do primeiro tempo, no domingo. Não estou entrando no mérito se foi justo ou injusta a expulsão, porque eu realmente não vi o lance. Então eu não quero entrar no mérito, porque não posso entrar, né? Mas tem que olhar, se foi errado, por quê? Então, assim, a gente tem muita coisa pra gente... É a hora de... Não tá ruim pra todo mundo? Tá todo mundo achando ruim? Tá na hora de sentar e acertar as coisas, como adultos fazem. Mas aí não querem. Querem reclamar. Tá na hora de consertar as coisas, pô, é o momento, chegou esse momento. Então, acho isso muito importante. Bom, dito isso, sei que foi um pouquinho longo esse tempo, mas era importante. Vamos falar um pouquinho do Flamengo. Gente, por que o Flamengo perdeu aquela intensidade da marcação? Eu não entendo. Não entendo. Mas hoje tem um jogo fundamental. O jogo no Chile, em Flamengo e Palestino. O jogo não é em Santiago, né? O jogo é em Coquimbo. O Palestino não vai ter torcida lá. Vai ser um jogo bem tranquilo em termos de pressão. O gramado, pelo que foi mostrado pela mídia, é muito bom. Tem tudo para o Flamengo fazer um grande jogo. Grande jogo. Não é que o Palestino não vai criar suas chances, vai criar também. Como foi no jogo com o Bolívar. Como foi no jogo com o Bolívar. Foi 4-0 o Bolívar, mas o Palestino criou as chances, mas o Bolívar se impôs. Então o Flamengo vai se impor e vai ganhar o jogo. É isso que vai acontecer, o que tem que acontecer, né? Que nós esperamos que aconteça. Aquele marasmo do jogo com o Amazonas, que foi meu último clique, eu fiquei indignado com aquilo. Fiquei indignado. Não pode. Hoje é o dia de jogar grande, o Cebolinha tá de volta. Eu acho bom, porque o Bruno Henrique é muito bom, né? Quem me conhece sabe que pra mim, Gabigol e Bruno Henrique na época era seleção. Mas o Bruno Henrique não tá agudo a gol. Jogo contra o Palmeiras, pô, ele pegou uma bola, ele quis tocar, vai pra dentro. Eu não tô dizendo que ele não tem que jogar, não, ele é muito bom. Mas acho que a volta do Cebolinha vai ajudar a compor, no segundo tempo ele entra. Vamos ver, eu tô esperançoso que o Flamengo faça hoje um grande jogo. Um grande jogo para mostrar que tá vivo. E aí esperar depois o resultado no dia seguinte do Milionários com o Bolívar. Eu acho que tá bonito. Se fizer hoje um grande jogo e depois vir para o Campeonato Brasileiro, final de semana, em São Paulo, e fazer uma outra grande partida e mostrar que está vivo. Com tudo que aconteceu, com tudo desse início de campeonato, o Atlético Paranaense, que é o líder, tem 10 pontos, o Flamengo tem 2 pontos a menos. O Flamengo está literalmente na briga do campeonato, matematicamente falando. Mesmo que faltam muitas rodadas e tal, né? Mesmo as equipes que estão lá embaixo, não estão na briga, claro. Mas eu estou mostrando que tá na jogada, a hora é agora. É ganhar o Palestino, ganhar final de semana lá em São Paulo. Eu acho que o jogo é em São Paulo. Se for no Rio, me perdoa. Mas é jogar e ganhar e fazer 2 grandes resultados para o Flamengo já sair forte, quem sabe líder do campeonato e quem sabe dependendo só de si do seu grupo na Libertadores da América, para ser primeiro. Se ele ganhar o jogo, ele vai depender apenas de si, com 2 jogos no Rio para se classificar.
e dependendo do resultado do Milionários, dependendo apenas de si para ser o primeiro. Então o jogo está sendo jogado agora. E é a hora da gente fazer aí um grande jogo hoje. O Flamengo fazer um grande jogo e se classificar. E dar o passo definitivo para a sua classificação. E aí vamos ver o que vai acontecer depois na rodada. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. Sigam conosco aqui no canal Flamengando, hein? Valeu! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer.